Recebeu meu querido pastor amigo Janilson Viano. Quero que você aplaude o Senhor Jesus pela vida dele. Glória a Deus. Gente, o meu pastor me pegou de surpresa nessa manhã. Ele me chamou 8h41 da manhã. Eu estava saindo de casa. E aí, lindo, tá por aí? Eu tô assim, estou, pastor. Aí ele, não, mas tá na igreja? Aí eu tirei uma foto. Estou na igreja. Aí ele chegou, tá ali olhando. Está no óleo? Estou assim, olha, pastor, a gente tem que viver no óleo, né? É que nem pastel de rodoviária. Pouca carne, muito óleo. E aí ele falou assim, não, eu tenho uma palavra, mas você quer ministrar? Eu estou assim, bora lá. E eu sei que todas as vezes que Deus me permite estar aqui, é porque Ele quer sinalizar algo muito lindo para a igreja dele. E eu tenho um recado do Senhor nessa manhã, amém? Glória a Deus por isso. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 8. É uma palavra extremamente conhecida. É os 5 pães e os 2 peixinhos. Mas eu tenho certeza que Jesus vai fazer algo nessa manhã, no seu coração, na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 8. A partir do versículo 13. Amém? Glória a Deus. E aconteceu que no ano 601, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu com a tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, trazei para fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e a mulher de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Agora no capítulo 9, primeiro versículo. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Que o teu Espírito fale conosco nessa manhã. Deus, eu tenho convicção que o Senhor tem um recado para o teu povo. E eu quero te pedir, fala conosco. Silencie todas as demais vozes, e que só a tua voz permaneça no nosso meio, no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Queridos, a gente tem diante de nós um texto, como eu disse, extremamente conhecido. Um texto que tantas vezes o Senhor fala conosco. E eu tenho escutado nesses últimos dias do Senhor assim, Janilson, é tempo de recomeçar. E eu acredito que Deus, Ele nos marca para tempos e estações. E a gente está finalizando mais um ano. Eu não sei se você está como eu e como tantos outros, com uma sensação de, meu Deus, amém, esse ano já pode acabar logo, 2024, eu não sei para vocês, mas para mim, para algumas pessoas tem sido extremamente desafiador. E o que acontece? Acabou o ano, mas a gente tem aí mais 365 oportunidades de Deus. E faltam exatamente hoje 44 dias
para o ano de 2024 terminar. E de verdade, para que não seja apenas uma mudança no calendário, eu e você precisamos aprender com a palavra de Deus, que é o nosso manual de regra, fé e prática, lições para recomeços. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus que Ele faz tudo novo, de novo. E a história de Noé nada mais é do que uma história de recomeço. Começa-se a narrar em Gênesis capítulo 6. A Bíblia vai dizer que a terra estava corrompida e que não havia nenhum justo sequer. Até que a Bíblia vai falar também que os olhos do Senhor passam pela terra. E o Senhor começa a olhar e Ele enxerga um homem, cujo significado do nome significa descanso. Para quem não sabe, Noé significa descanso. O seu pai, quando teve, ele disse assim: olha, esse daqui vai trazer descanso. Então o ato de uma apresentação aqui não é um ato qualquer. Você como pai, você tem a autoridade do céu para liberar. E foi o que Noé trouxe sobre a terra, descanso. E aí o pai dele levantou ele e falou: olha, esse vai trazer descanso. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor encontrou Noé. A Bíblia diz que ele achou graça e favor diante de Deus. Noé era um agricultor. Ele estava acostumado a trabalhar com a terra. E a terra, até então nunca havia chovido. Nunca tinha chovido sobre a terra. Sabe, Gênesis 2 vai falar que saiu uma fumaça que irrigava toda a terra. Mas Deus, de uma forma tão linda, chama esse homem e fala assim: olha, Noé, vai chover. E para isso, eu vou te chamar para construir uma arca, uma engenhoca. E eu imagino Noé, se ele é sanguíneo, hemorrágico que nem eu imagino Noé falando assim: mas como assim, Deus? Talvez Noé, não deu nem tempo de Deus dar os próximos passos, ele ficou, de verdade, talvez ansioso. Mas a Bíblia vai dizer que Deus deu as medidas para Noé. E ele passou-se muito tempo, eu não quero entrar aqui no tempo em que Noé passou construindo a arca. Mas fato é que ele passou-se muito tempo construindo a arca. Porque na medida que Noé construía a arca, Deus construía Noé. Deus, Ele vai nos entregar coisas, para que na medida que a gente construa, Ele também nos reconstrua. Sabe por quê? Porque Deus precisava de um Noé construído, para reconstruir o mundo. Eu quero te falar que Deus, Ele nos constrói, para que eu e você sejamos instrumentos de reconstrução dEle em lugares. E a palavra vai falar que chegou o dia do dilúvio. Gênesis capítulo 7, Deus manda Noé com a bicharada toda entrar na arca, a família dele. E a Bíblia diz que as comportas do céu se abriram e choveu muito sobre a terra, ao ponto de inundar tudo, matou todo mundo. Os únicos que sobraram foram Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Eu não sei você, mas eu não queria estar naquela arca nunca. Por mais que fosse um lugar de salvação. Ali tinha cobra, tinha girafa, tinha sogra com nora. Imagina a brigaiada da sogra com a nora. Não, meu Deus. Mas aquele era o lugar de salvação. Assim também a igreja. Na igreja, gente, não se iluda. Existe uma bicharada toda. Mas eu posso te falar uma coisa? Não tem salvação fora desse lugar. Lá fora a gente perece, mas aqui a gente é conservado para a próxima etapa. E a Bíblia vai dizer que choveu muitos dias, 150 dias sobre a terra. Mas chegou um momento em que Noé, eu acredito que começou a ficar aflito com a brigaiada da sogra com a nora. Estou conjecturando aqui. Mas ele começou a soltar o corvo. E o corvo voltava, e ele soltou outra vez, e o corvo voltou, até que ele soltou uma pombinha, e a pombinha veio trazendo um ramo de oliveira. Acho incrível isso, porque a oliveira representa ali esperança de dias futuros. E até que ele soltou de novo a pomba, e a pomba não voltou mais. E aí a Bíblia vai falar que Noé é incrível. Ele sai, não pela porta que ele tinha entrado, porque a porta que ele tinha entrado, o próprio Deus fechou. Existem portas que Deus fechou para a sua vida, que você vai querer voltar lá, mas não vai ter jeito mais de você voltar.
Porque se Deus fechou, para o recomeço que Ele tem, você tem que sair por cima da arca. A Bíblia diz que Ele abriu o tampão da arca e saiu junto com a sua casa, junto com a sua família, para observar. E a terra começou a ficar enxuta. Mas Noé, ele pacientemente teve que esperar, porque a terra não estava completamente seca. Mas chegou um momento em que a terra secou. E quando a terra secou, o que mais me chama a atenção é que Noé não saiu da arca falando assim: olha, a terra secou, agora eu posso descer. Não. A Bíblia vai dizer que depois que a terra secou, depois de 2 meses, porque, gente, se tem algo que Deus trabalha conosco é no tempo. A Bíblia vai falar que Noé recebe de Deus uma direção. Agora você desce da arca. Você, sua mulher e a mulher os seus filhos e as mulheres de seus filhos. Eu quero te falar que para todo recomeço, em primeiro lugar, ele é sinalizado pelos céus. A terra pode estar seca, mas se Deus não deu aval, de verdade, não vai se meter a descer da arca. Noé recebe uma direção de Deus. Parece óbvio, parece que a terra está seca, agora eu posso fazer da forma como eu quero. Mas não. Noé, ele ouviu a direção de Deus. E é aqui que eu e você não podemos nos perder. Se foi Deus quem nos levou para a arca, para descer também, nós temos que continuamente ouvir a voz de Deus. Sabe o que eu tenho visto? Pessoas se perderem porque acham assim: agora eu já sei de tudo, agora eu já sou maduro, agora eu não preciso de ficar ouvindo tanta direção. Mas eu quero te falar, para um tempo de recomeço, é aí que eu e você precisamos ouvir a voz de Deus. Qual foi a última palavra de Deus que norteou a sua vida? Para de se meter o atrevido e falar: a terra está seca, aqui é comigo mesmo, tem coisa que é com Deus, tem coisa que é comigo. Não, é tudo com o Senhor. Tem muita gente que fala assim: o tirar a pedra é comigo. É verdade, mas não atreva a tirar a pedra se Jesus não mandou você tirar a pedra. Eles só tiraram a pedra de Lázaro porque Jesus mandou. Tem muita gente que está fazendo coisas que são óbvias e que são para ser feitas, mas executam na forma e no modo errado. Eclesiastes vai dizer que o coração do sábio, ele discernirá o tempo e o modo. Quantos de nós estamos perdendo o alcance da voz do Senhor? Existem coisas que são para acontecer, mas são para acontecer na forma certa. Eu posso me recordar de 3 anos atrás, quando o Senhor sinalizou que era um tempo de recomeço para mim e para minha família. Eu lembro que eu vim pregar aqui a primeira vez, a minha esposa estava grávida de 6 meses, e o nosso pastor falou assim: daqui 15 dias você volta, porque eu tenho uma coisa para te falar. E eu voltei depois dos 15 dias, e ele falou assim: olha, Deus me disse que eu vou ser pastor de vocês, e falou algumas coisas ainda que ainda vai se cumprir no nome de Jesus. Eu olhei e falei: meu Deus, esse homem é maluco, ele nem me conhece. E aí, gente, de verdade, aonde que eu ia, os profetas abriam a boca e falavam: eu estou vendo você atravessando uma ponte, eu estou vendo um homem branco do cabelo para trás te puxando, eu estou vendo Deus fazer. Gente, foi tanta palavra profética. Eu recebi uma bandeira de Florianópolis antes de eu estar aqui, 1 ano antes. E para profeta tudo é profético. Pode estar chovendo normal, tudo você vai enxergar como sinal de Deus. Amém? E, gente, Deus foi falando. Mas aí eu comecei a querer vir. Não, vamos então. Se Deus está falando, a minha esposa estava grávida de 8 meses agora, porque até a gente decidir vir. Aí eu: vamos então. Ela: você está maluco? Como é que eu vou assim? A gente vai, mas tem que esperar o Emanuel nascer. Eu estou assim: você está doida? Gente, ele está falando, essa oportunidade é para agora, é para já. Ela: não, amor, não tem jeito. Claro que tem jeito. José e Maria, porque quando a gente quer, né, gente, a gente arruma desculpa para tudo. Maria estava quase nos dias de ganhar quando ela foi para Belém. Vamos também. E ela começou a falar: não, amor, e tal. Eu disse: então você fica para trás, porque você está que nem a mulher de Ló, vai virar estátua de sal. Deus está te chamando. Ela: calma aí, não é assim, não seja precipitado.
Porque de verdade, eu não sei a sua esposa, mas lá em casa, Deus sempre fala pela boca dela, com muita sabedoria e graça. E eu queria, a terra estava seca, eu estava pronto para descer da arca, mas ainda não tinha sido o momento ideal. Até que um dia, pela manhã, eu estava orando, e o Senhor falou comigo: dá um passo para trás, ouça a sua esposa, porque vocês vão em janeiro do próximo ano. E eu falei: Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo, eu não aguento Lodebar mais não, Pai. Senhor, eu não aguento essa estação mais, me ajuda. E eu me lembro que eu falei assim: Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, eu vou conversar com o pastor e ele vai entender. E eu falei: olha, pastor, eu queria falar isso com o Senhor. Aí ele falou: amém, é de Deus. É bom que janeiro já começa o ano inteiro. Eu, meu Deus. Sabe o que significa? Às vezes a terra está seca, você já está pronto para dar um passo, mas se você não receber uma direção para descer da arca, meu irmão, minha irmã, não se atreva a descer. Se foi Deus quem te conduziu para a arca, é o próprio Deus que vai te tirar de lá. Tudo que eu e você precisamos é de uma palavra. Tem tantas pessoas que querem se mover na força do seu braço, porque estão vendo que a terra está sinalizando algo. A terra estava sinalizando que estava seca, mas era o céu que precisava dizer que era hora de descer. Ei, não caminhe na terra, não caminhe nas suas convicções, caminhe na voz do Espírito. A Bíblia diz que o homem de Deus, ele é guiado pela voz de Deus. O Senhor deseja nos ensinar que até para recomeçar a gente tem que ouvir a voz dele. E Deus falou: Noé, desce da arca. Mas sabe o que é lindo? Porque Deus estabelece organização. Deus reorganiza as prioridades de Noé. Eu quero te falar que todo recomeço é um lugar de reorganização. Você vai reparar que na hora que eles entram na arca, eles entram assim, entra Noé com os filhos primeiro, depois entra as mulheres. Eles não tinham nem um pouco de cavalheirismo. Mas na hora de descer da arca, o próprio Deus disse: Noé, desce você, a sua esposa, depois os seus filhos e a esposa dos seus filhos. Deus reorganiza a prioridade em tempos de recomeço. Eu quero falar para você que Deus deseja reorganizar as prioridades da sua vida. E agora eu me dirijo aos casados, porque a mensagem da minha vida eu sempre vou falar para casado. A prioridade da sua casa não é o seu filho, não é sua filha. Para de colocar seu filho como se ele fosse o reizinho da sua casa. Noé, na hora de entrar na arca, entrou colocando os filhos primeiro, mas na hora de sair, ele precisou sair e colocar a mulher na frente dele depois. Deus está nos ensinando que nós precisamos priorizar aquilo que é prioridade. Sabe por que tem tantas pessoas vivendo dias difíceis na família, na vida financeira e em todas as áreas? Porque de verdade não reorganizam a prioridade. Sempre estão correndo atrás da urgência. Eu quero te falar hoje: troca a urgência pela prioridade. A prioridade é a sua esposa, meu querido. A prioridade vai ser a sua esposa até a frente do ministério e da igreja. Qual foi a última vez que você levou a sua esposa para passear? As irmãs podem dizer glória a Deus. Qual foi a última vez que você cuidou da sua casa, que você nutriu a sua família? É tão incrível porque Noé, ele aponta para uma restauração de sacerdócio. Ele sai na frente como se dizendo: eu sou o desbravador. Mas logo atrás vem a sua esposa, que representa conselho. Muitas pessoas falam de Noé, mas eu diria que não existiria um Noé sem uma esposa dele. Porque essa mulher, gente, ela foi tão querida que ela conseguiu embarcar na ideia do homem e ainda, de quebra, levar as noras e os filhos. Isso foi sabedoria. Provérbios capítulo 9 diz que com sabedoria e discernimento se edifica a casa.
Ei, é tempo de sabedoria. É tempo de reorganizar as prioridades. Não tem jeito da gente sair do ano. Olha que forte, gente. Se a gente for ver bem, esse foi o ano de colocar Deus em primeiro lugar. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente caminha para um lugar de colheita. O próximo ano, o pastor já anunciou, eu posso falar, vai ser tema de colheita. Mas só vai colher. E quando a gente fala que o ano é de colheita, você vai colher em tudo. Se você plantou errado, você também vai colher. Agora, se você plantou Deus em primeiro lugar, meu irmão, se prepara, nós vamos decolar. Sabe de uma coisa, a impressão que eu tenho é que nós vamos começar o ano aqui, mas não terminamos aqui. Porque Deus vai, meu Deus vai fazer algo muito poderoso, muita gente vai se converter. 2025 o Senhor vai fazer uma varredura em Florianópolis, em São José, Palhoça e toda essa região, amém? Mas para isso a gente tem que estar com a organização correta. Não saia até para sair da arca, até para abraçar o recomeço, você tem que ter a organização correta. Noé saiu a sua esposa, depois seus filhos e as esposas seus. É tão lindo porque Noé estabelece um padrão geracional. Quando ele sai primeiro e depois a sua mulher, agora os seus filhos saem imitando ele, o comportamento dele. Sabe de uma coisa? Nesses dias a gente precisa de referências, olhar para pessoas que a gente possa copiar a conduta. Eu não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de seguir uma essência. A terceira lição que a gente aprende: esteja disposto a abrir mão das grandes estruturas para abraçar o recomeço. Isso daqui é forte. Esteja disposto a largar algumas estruturas grandiosas para abraçar aquilo que Deus tem para a sua vida. Noé passou anos e anos e anos construindo a arca, mas agora o próprio Deus vem e fala: desce da arca. Olha que forte isso. Quantos de nós dedicamos uma vida inteira em uma empresa e de repente a voz do Senhor começa a falar: olha, não é tempo mais de você ficar aí não. E você fala assim: como assim? Eu dei a minha vida, eu dei o meu suor, dei o meu sangue. Sim, mas foi para aquele tempo. Talvez Noé tenha pensado que a vida dele toda foi para construir uma arca. Mas sabe de uma coisa? Existe vida após o dilúvio. Existe vida depois dessa estrutura toda que você construiu. Se o pastor Júnior, por exemplo, se apegasse: eu sou o filhinho do papai aqui de Joinville, eu tenho um legado para continuar. Eu tenho tanta igreja para tocar aqui. Ele não tinha abraçado o recomeço de Deus de vir para Florianópolis e recomeçar. E olha só o que o Senhor fez. Eu quero te falar: pare de se apegar à estrutura. Não se apegue à estrutura, se apegue à palavra. Existem momentos que a gente vai construir algo para o Senhor, mas é para um tempo. Sabe o que eu tenho visto? Pessoas que não se movem com a voz de Deus. Foi Deus que mandou Noé construir, amém? Mas foi o próprio Deus que agora mandou Noé sair da arca. Tudo que eu e você precisamos é ser sensível à voz do Espírito Santo, a não nos perdermos no meio do caminho. Nós precisamos estar sensível àquilo que o Senhor deseja fazer. Não se apegue à estrutura, se apegue à voz de Deus. Não se apegue: que legal, que incrível isso. Sim, foi incrível para um tempo. É tão forte isso, porque uma coisa que eu aprendi é que Deus, gente, Ele é imutável, amém? Ele não muda, mas Ele se move. Uma direção que Deus te dá hoje, pode ser que Ele se moveu para uma direção, outra amanhã. E eu e você precisamos estar atentos. Deus falou para Abraão em Gênesis capítulo 22: sobe para Moriá, pega seu único filho Isaque, sacrifica ele. Foi Deus quem falou.
E Abraão obedeceu. Mas na hora que ele iria sacrificar Isaac, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, com letra maiúscula, ou seja, o próprio Jesus, todas as vezes que você vê anjo com letra maiúscula no Antigo Testamento, é uma teofania. É o que a gente chama na teologia. É a aparição de Jesus. O próprio Jesus chegou ali para ele e falou: ô Abraão, basta. Eu sei que você me teme. Não mata Isaac não. Mas Abraão poderia ter dito: foi Deus que mandou. Mas não, Abraão ficou sensível à última palavra que Deus tinha dito. E por causa disso, ele não matou Isaac. Talvez se você ficar apegado só a uma palavra, você vai matar a promessa. Você vai permanecer dentro da arca, se apegando. Ai meu Deus, que top! Essa arca foi construída com tal madeira. Mulher mais apegada assim, né? Ai, esses móveis, não sei o quê. E passa a mão. Ei, minha irmã, para o novo vinho você precisa abrir mão do velho. Faz uma coisa, abre seu guarda-roupa. Aquilo que não serve mais, abençoa. Mas não vai dar coisa furada para ninguém. Deus quer dar coisa nova. Mas para de se apegar a velhas estruturas. Velhas estradas não nos levam a novos caminhos. Ei, Deus tem algo novo para fazer. Mas para isso a gente tem que ter coragem de abrir mão. E não é fácil ter coragem. A gente está cercado aqui nessa igreja de homens de Deus. Uma inspiração para mim é o pastor Marcos. Talvez você não saiba o currículo ministerial dele. Mas Deus usou a vida do pastor Marcos. E depois ele pode até brigar comigo que ele não gosta de falar dele. Ele fala assim, tem que falar de Jesus. Mas Deus usou a vida desse homem para abrir tantas frentes em todo o Brasil. Mas chegou um momento que Deus falou: acabou, desce da arca. É tão incrível que Noé poderia dar todas as desculpas. Olha Deus, eu estou velho. Eu estou muito velho para recomeçar. Tem pessoas aqui que estão assim. Eu recomeçar? Já estou muito velho. Não tem isso para mim. Ei, Deus é um Deus de tempos e estações. E Ele quer marcar você para esse tempo de recomeço. Só não se apegue. Só não fica segurando aquilo que Deus está mandando embora. Deixa aí. A arca foi bom, mas foi por um tempo. Noé desce da arca com a prioridade correta, com a mulher, com os filhos e com as suas noras. Depois que ele desce da arca, a primeira atitude dele é construir um altar. A quarta lição é: não existe recomeço sem construir um altar. Talvez você não saiba, mas a primeira palavra mencionada na Bíblia, altar, é aqui. O primeiro homem que edificou um altar foi Noé. Deus está chamando você para construir um altar. Não existe recomeço sem vida com Deus. Altar fala de vida com Deus. Altar significa altura. Aquilo que você edifica, você se move. Olha que forte. Noé saiu de uma arca para construir um altar. Deus está mandando algumas pessoas abrir mão de estruturas, até sair de empresas, de algumas coisas que você construiu, para edificar um altar, para ter vida com Deus. Qual foi a última vez? E eu não estou falando de você vir aqui, ler a Bíblia apenas, receber apenas. Mas qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus dentro da sua casa? Porque de verdade, o nosso maior trabalho como pastores é te conduzir para o grande pastor que é Jesus. Nós não podemos terceirizar a voz. Deus tem direção para a sua vida, mas para isso você tem que ler a palavra. Você tem que construir vida com Deus. Qual foi a última vez que você orou? Que você buscou o Senhor? Eu estava com uma mania. Graças a Deus eu não deixo de ler Bíblia, mas eu estava sempre indo na Bíblia buscando uma mensagem. O Senhor falou: você está fazendo tudo errado.
Você precisa estar comigo, porque isso é pão para te alimentar. Ei, tem gente que está falando assim, está faltando direção para a minha vida. Não está faltando direção, está faltando você abrir a Bíblia e ler, e você comer a palavra. Aqui tem vida para a minha vida e para a sua vida. Gente, a Bíblia ensina tudo. Ensina até dar presente. Se você quiser dar presente para o pastor Júnior, a Bíblia ensina tudo. Outro dia eu estava lendo Provérbios. Fala que quando a gente vai, eu lembro que quando a gente se casou, a minha esposa, a gente ia visitar alguém, ela tinha uma mania de levar mimo. Ela falava assim, ai amor, nós temos que comprar um mimo. Eu disse, que mimo? Não, ninguém vai lá em casa e leva mimo. A gente pensa assim, né? Não amor, mas a gente faz assim, a minha mãe me ensinou. Eu disse, mas minha mãe não me ensinou isso não. E esse negócio de mimo fica muito caro. Até que eu li lá na Bíblia, vai na casa de alguém e leva um agrado. Está em Provérbios 18. Gente, se a gente seguir a palavra, tem direção para tudo. Tem direção para as nossas contas, para a nossa vida emocional, para como lidar com os outros. Tem gente que fica todo dia na casa do vizinho, encebando. Encebando é mineiro, tá gente? Fica ali incomodando. A Bíblia fala, não fique demais na casa do seu vizinho. Aí solta uma fofoca lá. Aí depois foi o demônio. Não foi demônio não, foi você que ficou lá chato. Porque crente tem mania de falar que é demônio. Não, outro dia eu tomei uma lambada em Provérbios, olha. Quando se coloca uma mesa de doce na sua frente, não coma demais não. A Bíblia fala tudo. Então sabe de uma coisa, você quer viver recomeço? Construa um altar. Tenha vida com Deus, tenha oração, prioriza Deus. Para de deixar Deus em segundo plano. Não existe recomeço sem vida com o Senhor. Não existe recomeço sem palavra. É maravilhoso o profético. Não, meu Deus, relampear e tudo. Mas eu posso falar uma coisa? Não fica só se movendo sobre profecia não. A Bíblia ensina a gente não desprezar as profecias. Você não despreza, mas você não caminha sobre elas, você caminha na palavra. Sabe o que acontece? Vem profeta aqui e enche isso aqui, ó. Deus não está interessado só em revelar seu CPF não. Ele quer revelar o seu destino e seu futuro nele. Sabe por que ele revela o CPF? Porque ele revela. É só para mostrar para os incrédulos. Mas sabe de uma coisa? Deixa de ser incrédulo e começa a crer, porque aí ele vai revelar o seu destino. Jeremias 33:3 diz, clama a mim, eu vou responder, eu vou anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus tem coisas grandes para as nossas vidas que eu e você não sabemos. Existem revelações do Senhor, mas essa revelação só vem do altar. E sabe o que é lindo? Noé se torna um homem geracional. A partir de Noé a gente vê Abraão construindo o altar, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Elias, Davi, Gideão. A partir de um homem, um legado foi estabelecido. Ei, estabeleça um legado. Sabe por que eu leio Bíblia? Porque eu sempre vi minha mãe lendo Bíblia de manhã, orando. Estabelece, meu Deus do céu, é muito impressionante isso, o poder do legado. Eu me lembro de acordar com a testa toda lambuzada de óleo. A minha mãe tinha passado por ali para ungir. E hoje, lá em casa, o Emanuel está acordando todo lambuzado de óleo. Quando foi essa semana, eu tinha ido fazer uma visita. E ele chegou da escola e viu o vidro de óleo em cima de um aparador. Ele pegou o óleo, foi para dentro do quarto e falou assim, sai lobo mau. Sabe por quê? Porque uma avó um dia me encharcou de óleo, e eu estou seguindo o legado dela.
Sabe o que Paulo fala com Timóteo? Reaviva o dom que há em você, e lembra da fé não fingida, de Lóide, a sua avó, e de Eunice, a sua mãe, e essa fé que está em você. Vamos parar de terceirizar as nossas obrigações e achar que é para o professor do Kids. Você precisa orar. Você precisa estar encharcado com o Senhor. E eu falo isso de verdade. Talvez eu perca o galardão. Eu não estou falando isso para mostrar o tanto que eu sou espiritual, porque graças a Deus, meu irmão, eu preciso é da graça. Mas lá em casa de manhã o Emanuel já pega a Bíblia, porque ele vê a mãe dele encharcada com a palavra. Ei, se encharca com a palavra. Se encharca da vida de Deus. Se encharca do Senhor. Deus quer que você seja um construtor de altares, porque a partir de você, meu irmão, você estabelece um legado para gerações. Noé constrói um altar, e do altar ele recebe direção de Deus para os próximos passos. O salmista diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele vai instruir o caminho que deve seguir. Existem instruções do céu para mim e para você, mas para isso a gente tem que estar no altar, tem que estar com Deus. Começa essa semana diferente, priorizando Deus. Qual que foi a última vez que a gente jejuou? Que a gente passou tempo com Ele? Ou você só quer pedir Ele bênçãos? Deus quer, talvez você não saiba, mas você já foi abençoado com toda sorte de bênção. Você só precisa entrar nesse lugar. Você não precisa orar para Deus abençoar o seu caminho, mas você precisa andar no caminho dele, que já é abençoado. Depois que Noé constrói o altar, Deus fala: aquilo cheirou diante do Senhor como um aroma agradável. E a Bíblia vai dizer que o Senhor estabeleceu estações. A quinta lição é: recomeços são estabelecidos também por tempos e estações. A gente tem uma mente às vezes de Hollywood, felizes para sempre. Mas eu quero te falar que dentro da promessa existe processo. Quando Deus me trouxe para Florianópolis, eu, aleluia, Senhor, eu vou viver tudo que o Senhor falou. Só que eu não sabia que mesmo aqui existiria algumas estações de dor. Porque sabe de uma coisa? O vento que pega no primeiro andar não é o mesmo que pega no 20º primeiro andar. São níveis diferentes, são ventos diferentes. Você quer viver recomeço? Que aprenda que dentro do seu recomeço vai ter inverno também. Deus falou: olha, a partir de agora, enquanto tiver homem, vai ter verão e inverno, frio e calor. Existe, gente, estação linda de Deus, mas existe dentro do recomeço dias difíceis também. Jesus nunca nos prometeu ausência de problemas. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Talvez você está falando assim: eu vim para Jesus, as coisas piorou. Piorou mesmo e vai piorar mais. Mas piora para melhorar. Porque o mundo lá fora eles não têm esperança, mas nós temos, porque Cristo em nós é a esperança da glória. As lutas e as dificuldades, as estações são para nos levar para mais perto do Senhor. Existem primaveras, mas existe inverno. E que bom que existe inverno. Porque talvez você não saiba, mas quando as folhas caem ali dentro daquela árvore, ela vai sendo fortalecida para a próxima estação de primavera. Jesus fala assim que Ele é a videira verdadeira e que o pai dele é o agricultor. E todo ramo que estiver nele frutificar, eu estou dizendo frutificar, Ele vai podar para que dê mais frutos. Não é porque você frutificou, talvez você fale: eu estou frutificando, eu estou melhor.
do que eu era antes e tal. Aí pode saber que vai vir a tesoura do grande agricultor. Deus vai te podar para que você possa crescer mais, para que você fique mais viçoso. Toda poda nos leva a um lugar de crescimento. Já viu que mulher tem mania de querer cortar a ponta do cabelo? Lá em casa eu sou quase que uma assembleiana. Eu gosto dela cabelão assim, Rapunzel. Mas mulher tem essa mania, diz que é para fortalecer. A gente não entende nada dessas coisas. Para fortalecer cabelo, cortar. Mas não é que diz que fortalece mesmo? Algumas podas, alguns cortes, algumas estações de dor são para te fortalecer. Deus só poda quem está frutificando. Se você está passando dias difíceis, dias de poda, agradece. Há uma diferença entre ser cortado e ser podado. O corte, você não vai ser mais enxertado na videira. Agora a poda é para você frutificar ainda mais. Deus quer te dar sabedoria nisso. Dentro do recomeço vai existir essas estações. E que bom que elas existem. E por fim, Deus fala para Noé, depois disso tudo, depois dele sair da arca, depois dele obedecer a voz de Deus, construir um altar, de Deus estabelecer estações, novamente vem a palavra do Senhor. E olha o que Gênesis 9:1 vai falar. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. É tão engraçado que Deus permite Noé passar por toda uma estação de recomeço. Mas a direção continua sendo a mesma. Permaneça na palavra que eu falei para Adão e Eva. Às vezes a gente está cheio de querer. Me dá uma palavra nova, Deus. Mas Deus está falando, sabe qual que é a palavra? Permaneça no que eu te falei lá no começo. Deus não deu uma palavra nova para Noé depois do dilúvio. Deus só mandou Noé fazer aquilo que Adão e Eva tinham iniciado. Deus não vai te dar uma palavra nova, mas Ele vai te ensinar a permanecer naquilo que Ele já tem dito. A direção dele é certa. Não existe uma palavra nova. Existem às vezes estratégias novas, diferentes, mas a visão de Deus para mais de Cristo continua sendo a mesma. Uma igreja família que vive os propósitos de Deus. Uma igreja que se move na adoração, te ensinando a adorar. Que se move em comunhão, te ensinando a caminhar junto. E aí, enquanto você tem comunhão, você vai para o discipulado. Você é ministrado, você se torna melhor. E aí, depois do discipulado, você tem autoridade para servir. E é esse ciclo. Não tem uma palavra. Deus tem estações diferentes para a igreja, amém? Mas a palavra é a mesma. A visão é a mesma. Uma igreja família que permanece vivendo os propósitos de Deus. Mas a gente, no meio do caminho, a gente é tentado a querer mudar a palavra. Porque a gente acha que a água veio e que lavou tudo. Mas Jó capítulo 42, versículo 2 diz que os planos dele não podem ser frustrados. Então os planos de Deus para a sua vida, para a sua casa não podem ser frustrados. Se Deus falou lá no começo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, fica com essa palavra. Não abre mão dessa palavra. Creia nessa palavra até o fim, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Creia, simplesmente creia. Amém? Vamos nos colocar de pé para parecer que está acabando? Deus tem recomeço para a sua vida. Deus tem tempos novos para você. Deus tem estações novas. Existem pessoas aqui hoje que o Espírito Santo me faz saber que elas estão olhando para a terra está seca. E elas estão prestes a tomar uma decisão, porque elas estão olhando que a terra está seca. Mas a ordem do Senhor é: não olha para a terra que está seca. Se conecta com seus ouvidos no céu e espera eu dar a ordem de você sair da arca. Não se conecta com a terra que está seca, mas se conecta com a minha voz. Existem pessoas aqui que precisam reorganizar as prioridades. Outras precisam reconstruir um altar.
E há outras que precisam aprender a permanecer nas estações. Eu não sei quem você é, mas se essa palavra falou com você, eu quero que você, em um passo de fé, venha aqui para frente. Porque Deus tem recomeço para a sua casa e para a sua vida. Deus quer marcar você hoje. E o fato de você vir para frente, você não recebe, não é para você, ser mais ungido. Deus pode te ungir onde você está. Mas o fato de você vir para frente representa um posicionamento que você está tomando. Talvez você estava recomeçando da forma errada, mas a unção que flui desse lugar vai tocar a sua vida, vai tocar o seu coração. Tem mais pessoas. O Senhor quer sinalizar. Começa a orar. A gente está muito dependente de um pastor orar, mas Deus quer nos ensinar a orar. Começa a falar para Ele: Deus, o que o Senhor tem para mim? Começa a falar com o Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti. Começa a construir, porque Ele é o seu fundamento. Ele é o seu fundamento. Ele é o seu fundamento. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. O Senhor quer fortalecer a sua fé. Você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. Olhe para Ele. Continue com os seus olhos fitos nele. Chora lá, bababás. Senhor, toca os teus filhos. Começa a declarar essa verdade. Espírito Santo, vem. Vem sobre os teus filhos, Espírito Santo. Libera a graça do Senhor. Libera a graça. Os pastores, se puderem orar por essas pessoas. Começa a tocar os teus filhos, Pai. Começa a tocar os teus filhos. Que venha uma porção de graça. Senhor, que venha uma porção de graça. Que venha uma porção de graça sobre os teus filhos. Ajuda eles a recomeçar, Deus. Construa a sua vida com Ele. Construa a sua vida com Ele. Construa o seu altar, vamos. Dê uma resposta. Toca os teus filhos, Espírito Santo. Toca eles, Espírito Santo. Põe uma convicção. Põe uma convicção. Libera sobre eles fé. Fé, fé, fé. Seja cheia de fé. Jesus, graça para recomeçar, graça para os teus filhos recomeçarem, graça para recomeçar, graça para recomeçar, graça para sair da arca e saber que o Senhor está fazendo algo. Eu abençoo os teus filhos. Eu abençoo os teus filhos com fé, no nome de Jesus.